Eu gravei um vídeo na semana passada explicando como que o Google resolveu o problema do Chromecast de segunda geração e Chromecast Ultra, que não estava mais sincronizando com as redes domésticas, e abordei um pouco sobre o assunto, falando sobre uma possível falha de firmware, e depois foi confirmado que o problema era na atualização das datas de expiração dos certificados de segurança desses dispositivos. Na época, eu disse que essa era uma solução temporária, era um paliativo que o próprio Google colocou e que só solucionava o problema para aqueles usuários que não tinham resetado o dispositivo, algo que também reforcei no vídeo que era o comportamento normal de qualquer pessoa que não tinha certeza do que estava acontecendo, mas como algumas pessoas que assistiram ao vídeo ficaram um pouco incomodadas porque mesmo reforçando que essas pessoas que resetaram o dispositivo não tinha responsabilidade ou culpa pelo que aconteceu, mas tem uma galera que tem ouvido seletivo, eu tô aqui gravando esse vídeo para atender a esse público, mas não com uma solução definitiva. É com uma gambiarra que veio do Reddit, que foi publicado por outros produtores de conteúdo, mas eu vou compartilhar com vocês como parte do material complementar de todos os vídeos da saga sobre o Chromecast que parou de funcionar no final de semana do Carnaval, no final de semana do Oscar. Nós já avançamos quase 2 semanas desse acontecimento ou mais e ainda estamos falando de algo que o Google não resolveu por completo. Para aqueles mais ansiosos, para aqueles que querem ter logo a solução para poder aplicar no seu dispositivo, peço um pouco de paciência, porque eu preciso colocar contexto para a narrativa e eu também estou tentando combater a ansiedade na hora de transmitir os conteúdos na internet. Eu sou Eduardo Moreira e você está no targethd.net, um blog especializado nos principais temas de tecnologia do Brasil e do mundo. Se você gostar do que vai ver nesse vídeo, se inscreva nesse canal, dê o like para o YouTube perceber que esse conteúdo foi relevante para você e pode ser relevante para outras pessoas. Clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos e compartilhe esse conteúdo com parentes e amigos que curtem o mundo tech e com aquelas pessoas que ainda estão com o problema no Chromecast, que não estão conseguindo sincronizar, mesmo aquelas que decidiram resetar o dispositivo, o que, mais uma vez, insisto, não é culpa de vocês. Eu teria feito a mesma coisa se eu tivesse esse problema no meu Chromecast, mas o Google tentou avisar que não era para reiniciar ou resetar, porque isso não ia resolver o problema. O que eu penso é que o Google fez esse aviso, de forma conveniente ou não, tarde demais. Porque só depois de 3 ou 4 dias que o mundo estava reclamando que o Chromecast não estava funcionando, é que o fórum oficial do Nest fez os comentários através de publicação oficial do Google, informando sobre o problema, sobre a ciência do Google a respeito do problema dos Chromecasts inoperantes, e só aí que o Google dá a orientação de que os dispositivos não podem ser reiniciados ou resetados. Até essa informação chegar no grande público, realmente era difícil ter algum controle sobre isso e os usuários acabaram adotando a solução que imaginava que resolveria o problema, porque das últimas vezes que isso aconteceu, reiniciar o dispositivo resolveu o problema na maioria dos casos. Até porque nós, produtores de conteúdo, nós passamos essa orientação para a maioria dos usuários. Reinicie o dispositivo, que isso pode dar certo. Claro que muita gente fez o factory reset, apagou as informações de conectividade sem fio, e aí a emenda ficou pior que o soneto, mas insisto, você não tem culpa de ter feito isso. O Google tem mais culpa de todo o problema que está acontecendo, até porque no momento que eu estou gravando esse vídeo, o problema ainda não foi resolvido. Atualização de status. O que você vai fazer no procedimento que eu vou explicar daqui a pouco é uma gambiarra. Não é uma solução em definitiva. Tanto que eu mesmo não testei se esse recurso funciona, até porque eu não tenho Chromecast de segunda geração, eu tenho Chromecast com o Google TV. Você está indo por sua conta e risco. Esse procedimento tem alguns riscos implícitos que eu vou falar daqui a pouco, mas para a maioria dos casos, e aí eu tenho que acreditar que os comentários do Reddit, que é a fonte original da informação, eu produzi o conteúdo no Target HD em função do conteúdo publicado no Tecnoblog, mas
toda essa engenharia para poder resolver o problema do Chromecast foi publicada originalmente no Reddit, os usuários estão lá no fórum afirmando que solucionou o problema, mesmo que de forma temporária. Então, não custa compartilhar esse conteúdo com vocês, mas deixar bem claro que isso você está fazendo por sua conta e risco. Você pode eventualmente causar algum tipo de problema no Chromecast de segunda geração e Chromecast Ultra, ou mito, o Chromecast Audio, o Chromecast Ultra ficou livre do problema. Mas, de qualquer forma, não custa tentar, desde que você assuma a responsabilidade pela tentativa. Então, eu vou dar um corte nesse vídeo, colocar uma vírgula visual e ir para a tela do computador e explicar qual é o procedimento a partir da matéria que eu escrevi sobre o assunto lá no target.ed.net. Bom, vamos ao que interessa. Estou aqui com a página do target.ed.net aberta, que é onde eu vou tirar as informações para mostrar o passo a passo de como você deve proceder para recuperar o seu Chromecast que ainda não foi atualizado pelo firmware do Google. A matéria completa está lá no blog. Vocês podem visitar também para ver o contexto completo de como está essa narrativa neste momento. Eu vou pular todas essas explicações, porque já falei no começo do vídeo que o Google ainda não se pronunciou sobre o assunto, não ofereceu a solução para quem resetou o dispositivo, e ao se pronunciar também levou tanto tempo para poder entregar uma solução que é temporária. E aqui está a parte que nos interessa, como recuperar o funcionamento do Chromecast 2 que foi resetado. O método mais difundido envolve uma combinação do reset do dispositivo e alterações temporárias na configuração do smartphone. Primeiro, é necessário conectar o Chromecast à TV e pressionar o botão físico localizado na lateral do dispositivo por aproximadamente 25 segundos. Esse processo vai iniciar a restauração indicada pela mudança de luz de status laranja para branco. Você muito provavelmente sabe disso porque você já fez esse procedimento tentando recuperar o Chromecast antes. Em seguida, o usuário deve acessar as configurações do celular e alterar manualmente a data para 3 de março de 2025. Esse ajuste é aparentemente arbitrário, mas evita conflitos com certificados digitais que expiraram durante a configuração do Google Home na última atualização. Com a data modificada, o próximo passo é abrir o aplicativo do Google Home, forçar o encerramento de suas atividades nas informações do aplicativo e reiniciar o app. Após iniciar o processo de configuração do Chromecast novamente, o dispositivo deve aparecer na lista de opções, o que vai permitir a vinculação do Chromecast com a sua rede doméstica. Após essa etapa, é importante registrar a data do celular para o dia atual e repetir o procedimento de forçar o fechamento do Google Home. Para não dizer que não falei das flores, o passo a passo do procedimento é o seguinte. Com o Chromecast conectado à TV, você vai pressionar o botão da lateral do aparelho por alguns instantes e vai soltar somente quando a luz passar de laranja para branco. Aí você vai nos ajustes do seu smartphone e vai mudar a data do relógio e da data e hora do smartphone para 3 de março de 2025. Aí você vai abrir a gaveta de aplicativos do smartphone, tocar no ícone do Google Home, acessar as informações do aplicativo do Google Home e selecionar Forçar Parada. O próximo passo é abrir novamente o aplicativo do Google Home e iniciar o processo de configuração do Chromecast. O aparelho vai aparecer na lista do app Google Home como se você estivesse fazendo a configuração para sincronização com a sua rede doméstica. O próximo passo é voltar para o smartphone e mudar o dia para a data atual. Eu não vou dizer aqui qual dia que eu estou gravando esse vídeo para não confundir vocês. E aí vocês colocam no dia que vocês estão assistindo esse vídeo no futuro. Você vai de novo forçar a parada do app do Google Home como próximo passo. E no final você vai abrir o aplicativo do Google Home novamente e tocar no item Chromecast. A reabertura do aplicativo Google Home finalmente vai permitir o acesso ao Chromecast, restaurando o dispositivo conforme relatos de sucesso no Reddit. Existem alguns riscos para este procedimento e eu quero comentar sobre isso com você antes de encerrar o vídeo.
Embora o método tenha funcionado para diversos usuários, é importante ressaltar que se trata de uma solução paliativa e não endossada pelo Google. Alterar a data do smartphone pode afetar o funcionamento de outros aplicativos que estão instalados no dispositivo, que dependem da sincronização automática, como serviços de e-mail, bancos digitais ou ferramentas de autenticação em 2 etapas. Forçar paradas repetidas no Google Home pode levar a instabilidades temporárias no aplicativo, exigindo reinicializações do próprio smartphone de tempos em tempos. Outro problema crítico é a falta de garantia de que o Chromecast permanecerá funcional após as novas atualizações do sistema. Como a raiz do problema está relacionada a certificados digitais, é possível que a gambiarra, sim, porque isso que você está fazendo é uma gambiarra, perca eficácia com o passar do tempo, especialmente se o Google não corrigir definitivamente a falha em seu próximo pacote de atualizações. Os usuários também relatam que, em alguns casos, é necessário repetir o processo mais de uma vez para que a conexão seja estabilizada, indicando uma solução frágil e temporária para esse procedimento, que aí eu nem vou culpar as pessoas que tiveram a ideia de voltar no tempo no smartphone para poder devolver a funcionalidade para o Chromecast. Eu entendo que a culpa maior, a responsabilidade maior em resolver o problema de vez é do Google. É inacreditável que uma empresa desse tamanho leve tanto tempo para entregar uma solução universal e leve tanto tempo para dar satisfação para os usuários. Acho que a parte mais irritante dessa história toda é que o Google levou tempo demais para dar satisfação, tempo demais a ponto que os usuários tomassem iniciativas próprias, como reiniciar ou resetar o dispositivo, em uma atitude que não ia resolver o problema. Pelo contrário, de acordo com o Google, piorou a situação porque esses usuários não conseguiram se beneficiar da atualização que o Google lançou na semana passada, que resolveu o problema parcialmente. Então, está feito o registro. Esse é o passo a passo do procedimento para recuperar aquele Chromecast que foi resetado ou reiniciado. E eu só gravei esse vídeo dessa forma porque eu não tenho Chromecast de segunda geração. O meu Chromecast é aquele com controle, o branco, o Chromecast com Google TV. Mas como esse canal de vídeos tem como objetivo ajudar aquelas pessoas que estão passando por esse problema sério, eu produzo esse conteúdo dessa forma para poder beneficiar vocês. E também é uma forma de agradecer a vocês por todo o apoio e audiência que vocês deram para o blog nas últimas semanas por conta dessa pauta do Chromecast. Temos o conteúdo. Eu acredito que vai ajudar as pessoas que até agora estão esperando por uma solução em definitiva do Google. Entendo que o Google falha miseravelmente nesse caso, porque não entrega uma solução em definitivo para todos os usuários e todos os cenários previstos do problema. Entendo que esta solução pode ajudar aqueles usuários mais ansiosos, seja porque precisam do Chromecast funcionando ou porque querem voltar a utilizar os aplicativos de streaming. E aqui eu estou fazendo a minha parte, tentando disseminar o máximo de informação possível sobre o assunto e tentando compartilhar com vocês algumas soluções que podem vir a atender aos usuários que foram mais afetados por esse problema do Chromecast. Em caso de novidades, alterações ou quando o Google decidir lançar a versão definitiva desse firmware com os protocolos de segurança, o certificado de segurança devidamente atualizado, eu volto aqui com um novo vídeo compartilhando informações e com o procedimento que vai resolver o problema para todos os dispositivos do Google que contam com essa anormalidade criada pelo próprio Google. E as pessoas pagam caro por esses dispositivos para que eles deem problemas que poderiam ser evitados. E isso porque eu entendo que o Google meio que poderia ter dado essa tropeçada de propósito para promover a famigerada obsolescência programada. Até porque Google TV Streamer com 4K foi lançado recentemente, o Chromecast com Google TV foi retirado do mercado. Sabe quando os acontecimentos se alinham? Nada é por acaso nesse mundo e as coincidências, olha, são raras de acontecer no mundo da tecnologia.
Espero ter ajudado a vocês que no outro vídeo, nos comentários, ficaram reclamando que não tinha uma solução que contemplasse a você que, não por culpa sua, decidiu reiniciar o Chromecast para resolver um problema que você obviamente não sabia qual era a solução.